Então, pessoal, agora a gente vai aprender um comando muito simples no Visual G, que é o comando de atribuição. Uma coisa muito intuitiva, é basicamente a gente jogar o valor de uma expressão, um valor fixo, um valor de outra variável, em uma área de memória que a gente chama ou de variável ou de constante. É como se fosse igual na matemática, quando a gente fala x igual a 5, a gente está dizendo que o valor de x recebe aquele valor de 5. Na programação, a gente diferencia um pouquinho da matemática. Então, é um comando que atribui à variável da esquerda o valor da expressão à direita. E essa expressão, ela pode ser simplesmente um valor fixo mesmo, um valor normal, numérico, ou uma expressão, uma outra variável. Basicamente, a sintaxe é essa. O mais importante aqui é que a gente vai fazer essa atribuição, esse comando de atribuição, pela setinha. A setinha é feita pelo sinal de menor com o sinal de menos, sem dar espaço, para dar essa ideia de setinha mesmo. Isso aqui é muito intuitivo, porque mostra que esse valor aqui vai ser jogado nessa direção para a variável que está à esquerda. Por exemplo, eu posso jogar fulano, entre aspas, duplas, para a variável que eu chamei de nome. Isso quer dizer que nome é de qual tipo, pessoal? Qual tipo de dado que nome é? Se eu atribuir o valor de fulano, entre aspas, duplas, para uma variável chamada nome, que tipo de dado eu tenho para essa variável nome? Acertou quem disse literal. Então, esse aqui é uma variável literal, vai receber um valor literal, que é uma cadeia de caracteres. Também a gente chama de cadeia de caracteres, de string, valor literal. Aqui já é um valor numérico, real. Eu estou jogando o valor de 7.0 para a variável de nota. Então, nesse lado à esquerda aqui, eu coloco o identificador da variável ou da constante. Às vezes vai ter alguns momentos que a gente vai colocar um valor, usar a atribuição para dar o valor para a constante, e esse valor não vai mudar mais ao longo do programa, mas em geral a gente está trabalhando com variáveis, né? E aqui do lado de cá, uma variável, uma constante, uma expressão, ou até mesmo uma chamada de função. Essa função vai ser executada, vai ser avaliada, e seu resultado vai ser jogado para aquele identificador de variável. Isso a gente vai ver mais para frente um pouco, tá? A questão de função. Bom, aqui alguns exemplos, né? Eu posso ter A, B, C variáveis inteiras, estou declarando elas como inteiras, então são caixinhas de memória em que eu posso armazenar valores inteiros e são denominadas de A, B e C. Apesar de que eu estou usando aqui um exemplo bem didático, bem fácil, bem simples, pessoal, uma coisa muito importante é que geralmente a gente não coloca nomes de variáveis como letras. A gente busca colocar nomes significativos. O que é isso? Se eu vou armazenar o nome de uma pessoa, eu coloco o nome daquela caixinha de memória, daquela variável, como nome. Se eu vou receber um salário, eu coloco o valor salário, como a gente mostrou nos exemplos anteriores. Na hora de declaração de variáveis, eu evito usar x, y, z, a, b, c, porque são letras e não trazem nenhum significado. Então, se eu quero uma variável que vai armazenar a idade de uma pessoa, eu coloco idade, eu não coloco x, tá? Aqui é só porque é um exemplo bem simplesinho para mostrar o conceito de atribuição. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a variável A recebe o valor 2, a variável B recebe o valor 3 e a variável C recebe a soma de A mais B. Então, se a variável C recebe a soma de A mais B, ela vai receber qual valor? O valor de 5. Muito bem. Aqui outro exemplo com 3 variáveis reais. M e NP são reais, M recebe 1.77, N recebe 2.0, então P vai receber o valor de M mais N, que vai ser 3.77. Então é bem simplesinho mesmo, é muito simples, é muito intuitivo o fato do Visual G usar essa setinha, né? Lembrando que eu não posso ter um espaço, então aqui é um exemplozinho inteiro. Aqui é um exemplozinho completo, né, para mostrar uma atribuição. Bem simplesinho também. Eu estou recebendo do usuário o valor de A, depois eu estou atribuindo o 5 para esse valor e colocando no valor de B. Então eu vou dizer, B recebeu o valor de A mais 5 e agora é B. Então se A recebeu o valor de 3, por exemplo, no que o usuário digitou, na hora de colocar o mais 5 fica 8 aqui no final, tá? Eu vou mostrar um exemplo agora, rapidinho, só para a gente ver esse conceito que já é muito simplesinho, mas de qualquer forma um exemplo sempre ajuda, tá? Então, pessoal, aqui nesse exemplo eu vou fazer um novo salário.
Então, pessoal, aqui eu vou fazer um exemplo em que a gente vai calcular o salário líquido de uma pessoa de acordo com uma taxa de descontos básica. Então, a gente vai receber o salário bruto dessa pessoa e vai ter uma taxa de descontos que a gente vai colocar aqui como fixa. Então, eu vou colocar essa taxa como constante. Então, a função desse programa, eu vou tirar os acentos aqui, porque aqui o meu não dá certo, tá, pessoal? Calcular o salário líquido de uma pessoa de acordo com uma taxa, deixa eu soltar aqui e colocar embaixo, uma taxa fixa de descontos. Eu estou colocando essa taxa fixa para que a gente tenha uma constante, que vai ser essa taxa, e que eu vou usar o comando de atribuição que eu acabei de mostrar. A gente já usou esse comando de atribuição algumas vezes, mas é só para a gente reforçar esse conceito. Então, a entrada desse programa vai ser salário bruto. O processamento será aplicar a taxa de desconto para obter o salário líquido. E a saída, obviamente, é salário líquido. Então, é um exemplo bem simples também, para a gente fazer um cálculo um pouquinho, né, mais significativo do que eu mostrei agora há pouco no exemplo, em que a gente tem um salário, entra com salário bruto e chega a um salário líquido de acordo com uma taxa. Esqueci também de colocar os dados como quem está programando, pelo menos, né, programadora, e a data de atualização. Data, hoje é 20/4/2020. Em plena pandemia, aprendendo programação. Bom, aí a gente vai começar o algoritmo, então. O algoritmo, eu tirei toda aquela parte inicial aqui do Visual Studio que já vem, quando você abre um novo arquivo, para a gente fazer tudo do zero, tá? Vou chamar esse arquivo de salário líquido, tudo junto. É o nome do meu algoritmo também. Eu já vou colocar fim algoritmo, é uma boa prática. Sempre que você abrir um bloco de comando, nesse caso o próprio algoritmo é o bloco inteiro, né? Você já fecha e você coloca os dados ali dentro, para que você não esqueça depois de fechar e nem onde fechou, né? Então aqui eu já começo 1, 2, 3, para dar aquela indentação que mostra que o comando var, que é o de declaração de variáveis, ele faz parte do meu algoritmo, então lembrando que a indentação é extremamente necessária para organizar o meu algoritmo. Então aqui vai ser o bloco de declaração de variáveis que pertence ao meu algoritmo, né? Então aqui dentro eu posso colocar as variáveis que eu quiser. Então nesse caso, quais variáveis que eu vou precisar? Vou precisar de um salário bruto, aí é o que eu falei, pessoal, vamos evitar colocar A, B, C, X, Y, Z, qualquer coisa que nomeie essas variáveis ou constantes com nomes que não sejam significativos, ou seja, que não tenham, guardem no próprio identificador da variável, já guarda o conceito que ela vai armazenar, o conceito do valor que ela vai armazenar. Então eu vou ter salário bruto, que é real. Aqui eu estou usando, acho que eu já falei com vocês, eu estou usando o começo, ó, o nome do algoritmo começando com letra maiúscula e a segunda palavra em maiúscula. Já para as variáveis e para as constantes que a gente vai fazer agora, eu coloco com minúscula o primeiro nome e o segundo com maiúsculo. Isso não é obrigatório, já é um padrão de Java, que é uma linguagem que a gente vai aprender em programação 2. Então eu já sugiro que vocês já se adaptem a esse padrão, ele é bem útil. Então aqui o salário bruto vai ser entrada, né? Salário bruto da pessoa. Nesse caso aqui, eu vou colocar também uma variável, na verdade, bom, vamos lá, tem o salário líquido também, né? Que também vai ser real, e vai ser saída. Opa, esqueci que eu não posso pôr acento. Salário líquido.
E eu vou criar uma variável, eu poderia jogar o valor direto, mas se esse valor mudar com o tempo, se as taxas mudarem, se eu quiser alterar essa taxa depois, fica bem mais fácil de eu colocar num identificador, não de uma variável, mas de uma constante. No Visual G não faz distinção, eu posso colocar aqui como constante, essa taxa ela vai ser constante, por quê? Ela é uma taxa que não vai se alterar ao longo de todo o meu programa. Eu vou atribuir ela uma vez e ela vai ser constante ao longo de todo o programa. Ela não vai ser entrada pelo usuário, ela vai ser uma taxa atribuída usando esse comando de atribuição que eu acabei de mostrar. E a partir daí eu vou usar essa mesma taxa, por isso que ela é chamada de constante. Então eu vou colocar um comentário aqui na frente dizendo que ela é a constante. Eu posso até mudar essa taxa depois, pessoal, só que dentro da mesma execução ela vai ser uma só. Então se eu quiser alterá-la depois, está fácil de alterar. Porém, dentro daquela execução específica, ela não vai alterar. Então, taxa de desconto. Então, qual que é a porcentagem, né? Taxa, porcentagem. Eu não vou deixar o usuário entrar com esse valor, eu já vou deixar ele fixo no programa. Por isso que eu estou falando com vocês que ele vai ser uma constante. Poderia pedir para o usuário também qual que seria a taxa de descontos, mas eu quero mostrar aqui nesse caso um programa em que eu uso uma constante e uso a atribuição de um valor fixo, tá? Esse é o exemplo para a gente exemplificar o comando de atribuição que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então aqui, a primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui, posso começar 1, 2, 3, lembrando que agora eu estou começando no início, que é onde o processamento começa, né? E aí aqui eu vou fazer a leitura, o processamento e a saída depois do início aqui. Então o início ele não tem fim, mas eu sempre mantenho aqui 1, 2, 3, que vocês vão ver que vai ficar na mesma coluna aqui das variáveis em var, porque 1, 2, 3 é meu padrão. Opa, eu coloquei 4. 1, 2, 3. Então, vou puxar aqui. Opa. A partir da coluna de var, eu posso ver a coluna que está aqui embaixo, pessoal, olha só. Está na linha 16, coluna 4. Se eu avanço uma, coluna 5, tá? Então, a partir da coluna 4, que é a coluna de var, eu posso colocar 1, 2, 3, 3 espaços para mostrar que essa variável ela pertence ao comando que é a de declaração de variáveis. E aí eu vou ter agora o comando de início, que ele não pertence a var, então por isso que ele não está avançado em relação a var, ele só pertence a início. Então lembrando que esses espaços que eu coloco aqui são espaços para mostrar a hierarquia. Então início tem a mesma hierarquia de var, são dois blocos de comandos independentes. Esse aqui é o bloco de declaração de variáveis, e agora eu tenho o bloco em que eu faço realmente entrada, processamento e saída. Então a partir do início é que as coisas realmente acontecem. E ambos esses blocos pertencem ao algoritmo. Então dentro de algoritmo, início e fim de algoritmo, tá? Beleza, então aqui eu poderia começar com o cabeçalho, como já mostrei para vocês antes, né? De novo. 1, 2, 3. Tá na mesma. Deixa eu só conferir aqui se tá na mesma mesmo. 7. 7, tá certinho. Então eles ficam na mesma coluna aqui, com os de cima, porque é o padrão que eu estou usando, 3 espaços, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu poderia começar com o cabeçalho do programa, né? Que é aquele que vai lá fora, tá a telinha preta. Mas o ideal aqui é eu já começar atribui o valor da constante taxa. Então esse aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o uso do comando de atribuição. Vou usar um menor, vou usar o símbolo de menos, vai dar essa forma de uma setinha, e eu vou colocar essa porcentagem. Vamos colocar, por exemplo, que essa porcentagem seja 0,15. Então o salário bruto da pessoa vai receber uma taxa de 0,15 para chegar ao valor do salário líquido. Então, depois eu posso fazer, mostra, aqui eu estou fazendo a atribuição e estou dizendo qual que é o valor que essa constante vai ter. Então vai ser sempre 0,15, até que eu, programadora, mude esse valor. Então, algumas vezes vocês vão querer atribuir valores fixos e não vão deixar que o usuário coloque qualquer valor. Então aqui vai ser constante para a gente. E aqui mostra o cabeçalho do programa, né, o cabeçalho da saída do programa. E aí eu só colocar alguns escrevals aqui para ficar legalzinho. Então, vou colocar aqui como programa, salário líquido. E aí aquela brincadeira de colocar a versão, números decimais e tal, 0,1 ou 0,1, não importa. Só para dar aquela ideia já de um profissionalismo maior.
Vou dar um outro escrival aqui para dar um espaço um pouquinho melhor depois do cabeçalho. Depois eu faço a entrada, né? Vamos lá. Como eu já falei com vocês antes, a forma de escrever o comentário é vocês que vão definir depois. Aqui eu vou dar uma ideia, né? Como é que a gente pode escrever. Mas o ideal é que você explique para você mesmo, como você estivesse falando com as suas palavras, tá? Não necessariamente precisa seguir a mesma coisa que eu coloco aqui. Então, entrada, leitura do salário bruto. Então, mais um escrival. Não, aqui eu vou colocar escreva para ele na frente, né? Então, lembrando, a diferença do escrival para o escreva é que o escrival pula uma linha depois. Aqui eu não quero que ele pule uma linha depois de escrever essa mensagem aqui. Eu quero que ele leia na frente, então eu uso o escreva. Entre com seu salário bruto. Aí eu quero que ele leia na frente, como se fosse um formulário. Leia salário. Pode ser sal bruto também, salário bruto. Desde que você coloque o nome desse identificador que seja significativo em relação ao valor que ela representa, tá bom. Então, processamento. Calcula o salário líquido aplicando a taxa de descontos. Então, eu vou colocar salário sem acento, né? Lembrando que as variáveis não podem ter acentos. Vou colocar o comando de atribuição. E aí aqui eu posso fazer essa conta de algumas formas, né? Então eu vou colocar um salário menos a taxa. Então se eu tirar essa taxa, obviamente vai dar o valor de 0,85, eu poderia colocar 0,85 aqui também, poderia. Mas aí eu fico com menos liberdade para alterar essa taxa depois. Porque se eu tivesse vários momentos num programa um pouco maior, em que essa taxa estivesse sendo calculada, se ela estivesse sendo utilizada, e aí eu fosse alterar essa taxa em todos os pontos que ela estava sendo utilizada, seria muito mais trabalhoso do que se eu usasse uma constante, chamada taxa, no começo do programa e eu atribuir o valor para ela. Daí, quando eu fiz isso, todos os locais em que a taxa está sendo utilizada, automaticamente vai ter o valor atualizado. Diferente de que se eu estivesse utilizando esse valor em diferentes pontos sem utilizar a constante taxa, eu estaria tendo que modificar em cada local e estaria muito mais suscetível a erros. Então, eu colocar uma constante que armazena esse valor é muito mais fácil depois. A taxa aumentou, agora ela é 27,5%, então 27,5%, né? Então eu poderia modificar aqui e o programa estaria valendo da mesma forma. E se eu tivesse mais locais em que essa taxa estaria sendo utilizada, esses valores, todos esses locais estariam atualizados automaticamente. Por isso é mais uma boa prática de programação colocar esse valor dentro de uma constante, ao invés de simplesmente jogar o valor ali. Aqui nesse exemplo, eu estou usando só aqui, né? Mas num programa mais realista, isso aqui provavelmente estaria sendo utilizado em vários locais. Então, mantenho as boas práticas de programação. Mostra o salário. Eu sei que também que esses comentários parecem um pouco redundantes agora, que está simples o programa, mas é que eu não te falei com vocês. É que nem usar seta, para quem dirige, é usar seta, né? Você usa mesmo na roça. Porque você viciou usar aquilo, você tem uma boa prática de fazer aquilo. Então você está lá dando seta pro boizinho. Mas não importa, porque a boa prática ela vai ficar na sua cabeça sempre. Então quando é um programa mais complexo, isso já vai vir intuitivamente, já vai comentando, programando e comentando ao mesmo tempo. Não deixa para comentar depois, porque você pode perder o fluxo do pensamento. E ajuda você, ao comentar, ajuda você a compreender melhor o programa. Então mantenham essa boa prática também. Vou colocar um escrival aqui só para separar a entrada da saída, né, para ficar mais interessante na saída. E aí eu vou mostrar. Seu salário líquido será. E aí eu coloco vírgula salário líquido. Então agora aqueles ajustes que a gente pode fazer na saída, é quase uma tentativa e erro mesmo, né, normal. Mas vamos ver como é que fica aqui. Então, entre que seu salário, vamos considerar um salário de R$1.000. O ideal é colocar também a unidade de medida sempre, tá, pessoal? Vou colocar aqui agora, mas é assim mesmo. A gente vai programando do mais simples ali, vê que não tá legal,
melhora um pouquinho, vai colocando as unidades, sempre trabalhando com versões, né? Essa primeira versão aqui eu vou fazer funcionar, beleza, fiz funcionar, agora eu quero melhorar. Então vai fazendo aos poucos. Então seu salário líquido será 850. Então é como eu falei, aplicando a taxa, deu certinho. Vamos fazer agora as melhorias entre o seu salário bruto. Aí eu já vou colocar aqui, ó, para colocar em reais, e na hora de colocar aqui também, coloco em reais. Aí essa pequena modificação, R$1.000, e ele vai mostrar 850. Aqui ele não mostrou com as duas casas decimais que eu poderia mostrar. Tem formas de fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês uma forma aqui de mostrar. Então eu vou mostrar para vocês uma forma de a gente colocar esses casas decimais. Eu posso colocar assim, com os 2 pontos. Quando eu coloco 2 pontos, a primeira parte é para colocar quantas casas decimais no mínimo eu quero antes da vírgula. Antes da vírgula, então, eu posso colocar aqui no mínimo uma casa decimal. Ele vai colocar mais, não tem problema. Isso aqui seria o mínimo. E quantas casas decimais eu quero no máximo depois da vírgula. E aí eu coloco 2 casas decimais aqui. Então, antes aqui é no mínimo uma casa decimal, ou desculpa, uma casa antes da vírgula. E aqui são no máximo 2 casas decimais. É uma forma do Visual G tem de restringir essa saída, tá? Então vamos ver aqui. Agora executando, R$1.000. O salário líquido vai ser 850,00. Essa questão da vírgula com ponto, para a entrada, como o meu computador está em português, ele vai aceitar a vírgula. Mas pode ser que alguns de vocês aí, no computador de você, aceita só o ponto, tá? Na hora de mostrar, é um padrão das linguagens de programação, mesmo do Visual G usar ponto, tá? Apesar de que ponto, na verdade, é para o padrão americano, né? Mas é normal isso acontecer. Então, algumas vezes vocês vão ver essas diferenças aí, não deu certo com vírgula, tenta com ponto, porque às vezes depende da configuração do computador ou da linguagem que vocês estão usando. Em geral, a linguagem vai aceitar ponto mesmo, tá? Então, beleza, só para a gente finalizar. Então, aqui foi um exemplo de uso do comando de atribuição em dois momentos, né? Aqui é uma atribuição de um valor fixo para uma constante e aqui de uma atribuição de um valor de uma expressão inteira para o valor de uma variável, ok? Belezinha.